Essa Águila é show de bola. Quer ver que bonitinha? Olha lá. Ih, Águila. Ela fica toda feliz. Olha lá. Gente. Então, eu queria começar o dia com vocês. Eu acho muito importante a gente ter consciência das coisas que acontecem no mundo e a gente entender realmente o que acontece através de depoimentos de pessoas, de como que a gente pode ver a nossa vida, a estratégia que a gente precisa usar no dia a dia e por onde se orientar. Eu, particularmente, eu sempre me oriento pela palavra de Deus. Eu tenho o costume de estar sempre em conexão com Deus, orando para Deus, conversando com Deus e achando sempre a melhor forma de eu poder agir. E hoje, assim, eu tive uma vontade de fazer uma pesquisa rápida, porque logo a gente estamos chegando a gente já estamos nas eleições presidenciais, são eleições importantes, né, de governador, e a importância da gente saber algumas coisas, né, e realmente o mal e o bem, ele sempre vai existir, e a gente precisa saber para que lado que a gente está indo. Muitas vezes a gente parece o filme do Star Wars, né? Que a gente fica cego, sabe? Sem saber para onde caminhar. E muitas vezes eu acredito que essa orientação só vem de Deus. Eu queria dizer que as igrejas, elas fazem uns trabalhos muito bacana. Há pouco tempo a Assembleia de Deus, ela teve aqui na Ucrânia, e eles levaram 250 cestas básicas, onde foi recebido com muito amor pelos ucranianos. Foram voluntários que tiveram por ali, aqui pela Ucrânia, lá pela Ucrânia. E desde 2020, na pandemia, a Assembleia de Deus, eu fiquei sabendo que ela tem agido muito em várias campanhas, em ajuda pelo mundo, inclusive pelo Brasil. E isso é muito positivo. E da gente poder lembrar que existe o bem, existe o mal, existe pessoas entidades que se aproveitam também da desgraça de outras pessoas para poder fazer campanha, tanto política como social, né? Eu queria compartilhar 2 vídeos com vocês, gente. Isso daqui aconteceu mais ou menos em 88, tá? 88, 87, 1987, 86, foi no auditório da Unicamp. E eu vou dizer para vocês o porquê é importante vocês verem isso daqui e o que eu vou falar para vocês, se faz algum sentido. Vamos ver se a Aquila quer ouvir também. Gente, preste atenção. Deixa eu até aumentar o som aqui. E acredito que esse modelo só poderá ser possível, Carlos, na medida em que a gente tente adaptá-lo à realidade cultural de um povo, às experiências de luta de um povo. Não dá para você pegar o regime cubano, colocar no navio, trazer para o Brasil. Decreto-lei número 1, socialismo à la cubana, não dá certo. Ou trazer o soviético, sabe, através de um avião, chegar aqui e decretar socialismo via Suécia, também não dá certo. Eu acho que ele será demorado, ele será, sabe, penoso, mas será nos moldes em que a cabeça do povo brasileiro estiver preparada para implantá-lo. Acredito nisso, trabalho para isso. Acho difícil, veja, eu sou tão pessimista que eu acho difícil que mesmo que a gente fizesse a revolução hoje nesse país, depusesse o governo, a gente, para implantar esse socialismo, levaria quantos 30, 40, 50 anos para implantar num país de tantas coisas como o Brasil. Por isso, ninguém precisa ter tanto medo que não vai acontecer tão imediatamente, tá? Nós precisamos plantar agora para colher daqui a alguns anos. É nisso que eu aposto e é para isso que eu trabalho. Mas não acredito que tenha modelo que sirva para o Brasil nesse instante. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês é que
as pessoas, elas já trabalham muito tempo prevendo coisas. Tem muitas pessoas que elas estudam bastante para poder prever e fazer acontecer as coisas. O modelo socialismo, comunismo, a gente sabe que conhece, já foi desde a época da União Soviética, Cuba, e através disso que hoje a gente viu o político ex-presidente falando, para a gente poder entender como se começa tudo e como que a gente precisa se apegar cada vez mais com Deus, porque as pessoas criam entidades, criam novas diretrizes, criam tudo que é novo, mas na verdade não é nada novo, é tudo uma coisa velha. E eu queria mostrar mais um vídeo para vocês. Esse vídeo aqui, ele me impactou bastante. E aí eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou vendo todos esses vídeos. Eu estava vendo a vida do ex-presidente Lula, desde o começo lá que ele começou como sindicalista, e ele foi presidente do sindicato na época, isso em São Bernardo do Campo, e quando ele vencia as eleições é porque não tinha outro participante. E os comícios que ele fazia, e eu acredito que ele já foi um jovem também, que teve as ideias, ele teve um pensamento, e como todos nós já fomos jovens um dia eu briguei pelas diretas também, sabe? Eu era novo, era estudante, era muito novinho, eu devia ter uns 12, 13 anos, mas eu também levantei a minha bandeira de estudante e fui nas ruas pelas diretas. E hoje eu percebo que tudo isso foi uma grande enganação. E eu percebo também a responsabilidade do nosso governo, de nossos pais, as pessoas, de não deixar essa influência. Porque as pessoas, as crianças de hoje que estudam, elas vão ser o futuro de amanhã. Eu acredito que como a esquerda, eles trabalharam muito na parte social do Brasil, agindo em faculdades, em educação, e a direita esqueceu disso. Eu posso me atrever a dizer que a direita também, ela se esqueceu de muitos compromissos e se preocupou com outras coisas que se julgava ser menos importante. E hoje a gente tem um Brasil dividido, não dizendo que as pessoas são ruins, quem é da esquerda, com a direita, nada disso, mas foi o que elas aprenderam nas escolas, na vida dela. E eu acredito que o governo de hoje a gente precisa cobrar mais a parte da educação, porque uma nação ela só cresce com a educação, o conhecimento. E a gente vê que tem muitos estudos, muitas instituições que são sucateadas. E é isso que a gente quer para a nossa vida, para o nosso país. A gente precisa pensar bastante nas pessoas que a gente vai começar a colocar no poder, porque são essas pessoas que vão mudar drasticamente o rumo da história do Brasil. Sabe, não dá para um governo pegar um governo totalmente destruído e em 4 anos arrumar tudo. Eu tenho consciência disso. E eu queria mostrar mais uma coisa para vocês, a que nível, sabe, o Brasil chegou, e realmente a gente precisa pensar. Quando eu falo a gente, eu digo todos nós em conjunto, pressionar o governo para poder pensar nisso. Gente, vamos ver? Ah lá, aquilo bonitinho. Olha só, eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui, gente. Olha só. Família. Ponto. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se
colocar numa posição defensiva de dizer, não, a gente não quer destruir família nenhuma, não. A gente só quer amar, né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então, cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Ah, porque vocês querem destruir a família? Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice, porque eles falam isso pra gente. Essa retórica da direita é a direita dizendo, vocês só são ameaça se quiserem mexer na família. Vocês só são ameaça se quiserem desregrar o sexo. Então, daí a gente percebe que os valores estão muito mudados, sabe? E existe pessoas, assim, não que eu não discorde, tá? Eu poderia até participar de um evento desse para entender e analisar a cabeça das pessoas. E eu acho muito bacana também existir eventos onde tem o pessoal da direita e da esquerda e um debate para a gente conseguir compreender e ver para que via está indo as coisas. Porque se a gente fica somente na direita ou somente na esquerda, a gente não enxerga com clareza realmente para onde está indo. E não é difícil a gente conseguir entender essas coisas. As pessoas falam muito difícil, sabe? O problema é que você não precisa usar um linguajar tão difícil, mas as pessoas, elas gostam de usar um linguajar difícil para mostrar sabedoria. E muitas vezes a gente não precisa de tudo isso. É uma linguagem simples e fácil. Sabe, eu queria, com esse vídeo que vocês viram, jamais eu não estou querendo dizer que eu sou contra homossexual, que eu sou homofóbico, qualquer coisa do tipo, não. Para vocês entenderem, para todos vocês verem a divisão que está o mundo, está o Brasil. E espero que com esses 2 vídeos vocês possam ter consciência e entender o que a gente realmente precisa. Eu, particularmente, eu sempre prefiro ter a direção de Deus em tudo que eu for fazer na minha vida. Em tudo, eu nunca dou um passo sem orar para Deus. Porque eu acredito que Ele acaba me iluminando e não deixa eu fazer nenhum tipo de besteira. Eu queria lembrar para vocês que até Israel, que teve um grande rei, o único que Deus diz que ama na Bíblia inteira, foi o rei Davi. E mesmo ele andando com Deus, escolhido por Deus, ele fez tanta besteira. Ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato com Urias, adultério com a Betsabá, a esposa de Urias. Ele sendo amado por Deus, ele fez tanta besteira, gente. Imagina as pessoas que a gente coloca no poder para conduzir o nosso país, as nossas vidas, se não andarem com Deus. Eu ainda assim prefiro estar assim sempre com pessoas que têm um pouco da visão e que buscam a Deus. A gente vai errar? É bíblico isso, vamos. A gente vai cometer erros? Vamos. Mas não tem uma lição maior que Deus pode ter dado para a gente através do rei Davi. Ele, apesar de ter cometido tudo isso, Deus, ele amava o rei Davi porque ele tinha sinceridade no coração e ele buscava sempre a mudança através do perdão, o arrependimento, gente. Se um dia você errar, se
se você tiver um arrependimento genuíno diante de Deus, Deus, ele é demais, gente. Ele é cavalheiro, ele é amigo. E ele é o único que realmente respeita a liberdade. Eu poderia estar falando mais algumas coisas hoje sobre um pouco de tecnologia, mas acho que eu vou terminar por aqui. Mas eu queria dizer para vocês que o Brasil está tão avançado, gente, mas tão avançado na área do Estado democrático, que eu digo, como que eu vou dizer para vocês? O que o mundo hoje está andando, está trilhando para o controle das pessoas, o Brasil está muito avançado, gente. E chega a ser até um pouco assustador. O Pix, na verdade, é uma forma de entrar o dinheiro digital. O dinheiro digital, ele vai ser bom, como pode ser ruim. No começo, os estudos atômico, que não seria a bomba atômica, seriam estudos científicos. Tudo tem os dois lados. E a gente precisa ver qual a pessoa que vai estar conduzindo um desses dois lados. E a luta não é só agora, é sempre. Porque do mesmo jeito que existe a criação, eu posso criar um super programa, mas se ela cair na mão de uma pessoa que tem uma visão, vai ser direcionado para um lado. Se cair na mão de outra pessoa que tem uma outra visão, vai ser direcionado para o outro lado. O que eu quero dizer para vocês isso, gente, é em relação ao governo que a gente escolhe. A gente tem que escolher, a gente tem que cobrar e a gente tem que cutucar também para os nossos representantes andar sempre na linha. Tá bom? Gente, termino por aqui essa reflexão um pouco sobre a palavra de Deus e o mundo atual. Eu não quero, em hipótese alguma, confundir a cabeça de vocês, mas apenas estar mostrando para vocês como é importante as decisões que a gente toma na vida, e se engana quem pensa que você vai estar escolhendo, vai colocar uma pessoa lá e não vai refletir na sua vida, que vai refletir, gente. E muito.